E eu acho que a professora Luara está aqui também, Dayana, a professora Bruna, não é isso? Já tem bastante gente que é da equipe, que vocês já conhecem, tá bom? Então, como é de costume, eu vou, eu vou pedir licença para gravar, para começar, tá certo? Para que, porventura, as pessoas que não possam estar nesse momento agora, elas possam acompanhar essa gravação depois. Tudo bem para todo mundo? Ok? Bom, Bia, aí você vai Eu moderando, já, né? tá, eu já comecei aqui a gravar. Já Tá certo. coloquei. Perfeito, então. Viu? Perfeito. Tá. Professor Bruno, eu vou projetar completamente agora, tá certo? Fique à vontade. Boa noite a todos. Boa noite, professor João, professora Ana, os demais professores, todos os alunos presentes. Sejam bem-vindos ao módulo 5, né? A gente está chegando na reta final do curso. E é sinal que vocês fizeram o dever de casa nas disciplinas anteriores. E agora é a hora de a gente começar a construir o nosso produto final, né? O tão esperado TCC, que a gente vai começar a discutir na disciplina posterior. Mas antes do TCC, nós temos a disciplina de métodos e técnicas, que é justamente o processo de preparação e planejamento da pesquisa que vai ser executada, mais precisamente a construção do projeto de pesquisa, certo? Pode passar, professor, por favor. Nessa minha fala, que eu vou iniciar aqui e vai ser complementada pelos demais colegas, professores, professor João, professora Ana e os demais que estejam presentes, que queiram colaborar, eu vou me ater principalmente às questões formais de construção e elaboração de um projeto de pesquisa, certo? Vão vir outras informações também sobre cronograma, que vai ser entregue em cada data, mas eu queria destacar bem as questões formais, que é o que a gente vai se debruçar nessa disciplina. No módulo 5, né, que é composto por uma turma institucional e outra da UAB, nós temos uma equipe, né, docente. Pode passar, professor, por favor. Uma equipe que é formada por vários professores, né? Se você for analisar, ocorre um revezamento entre nós, de módulo para módulo. Vai ter módulo que eu atuei como tutor, teve módulo que eu vou atuar como professor e vice-versa. Mas todos nós somos professores de formação, todos nós, né? O professor João vai estar responsável pela turma da institucional e eu vou estar responsável pela turma da UAB, certo? Pode passar, professor, por favor. E nas outras disciplinas, né, na outra disciplina, aliás, a disciplina de TCC, que é onde vocês vão elaborar o produto propriamente dito, vai ficar a cargo da professora Ana Beatriz e da professora Luara, trabalhando da mesma forma, com a turma do institucional e com a turma da UAB. Pode prosseguir. E nós temos uma série de tutores, né? O é funcional, mas todos são com uma larga experiência já, tanto nessa disciplina quanto ao longo do curso, né? Tanto nas áreas de geografia do semiárido, educação ambiental e saneamento ambiental, professores que já têm mestrado, doutorado e experiência de pesquisa nessa área. Então, é uma equipe interdisciplinar, porque aqui nós temos biólogos, nós temos geógrafos, temos pessoas de outra formação na área de engenharia ambiental, e vão ser achados esses tutores e professores de acordo com a linha de pesquisa de cada aluno. É claro que essa definição de orientação vai ser feita no momento lá na frente, mas vai ser feito um alinhamento que vai levar em consideração o que o aluno está trabalhando, é claro, e o que aquele professor orienta em termos de linha de pesquisa, certo? Isso aí vai ser num futuro bem próximo, a questão da definição de orientadores, mas precisamente quando terminar a disciplina de métodos e técnicas e iniciar a disciplina TCC, nessa transição de uma disciplina para outra, vai ser feita a escolha, certo? A coordenação vai sentar conosco, com toda a equipe, o corpo docente, a gente vai ver as linhas temáticas que tem, né, disponíveis em cada projeto e vai ser feita ali a distribuição de acordo com o alinhamento de cada professor, certo? Pode passar, professor, por favor. Bom, nós temos aqui um cronograma, a disciplina ela inicia hoje, né, dia 5/2
4, ela termina dia 21/3, e a partir do dia 22/3 vai ser feita a avaliação dos projetos de pesquisa. Até lá, do dia 5/2 até o dia 21/3, nós vamos trabalhar semana após semana para construir os elementos estruturantes em um projeto de pesquisa, né? Vocês vão submeter, né, em cada atividade partes desse projeto. Após essa submissão, o seu projeto vai ser direcionado para um desses professores que vocês viram na apresentação. Nós vamos fazer uma análise, vamos colocar ali alguns comentários de aspectos que podem ser melhorados e, passo a passo, vocês submetendo a parte que foi exigida e o professor analisando, você vai construindo, né, o seu projeto de pesquisa, vai lapidando ele e já preparando a versão final, que vai ser avaliada a partir do dia 22/3. Então, o nosso objetivo inicial é que você construa o seu projeto e que ele seja avaliado ao término da disciplina, ok? A nível de projeto. Então, nós temos aí do dia 5/2 até o dia 21/3, pouco mais de um mês, um pouquinho corrido, mas eu creio que para aqueles que já vêm trabalhando com objeto de estudo, não vai ser difícil definir o seu projeto, mesmo porque o curso ele vem caminhando dessa maneira, fazendo com que o aluno, atividade por atividade, ele já comece a pensar numa proposta de projeto de pesquisa, numa proposta de TCC. Se vocês lembrarem, uma série de atividades que nós trabalhamos aqui já vinha nessa perspectiva, fazer o aluno começar a pensar numa provável ideia que pode ser lapidada, que pode ser definida e utilizada como proposta de pesquisa. Então, para você que já tem uma ideia definida, eu acho que não vai ter muito trabalho você apenas lapidar o seu objeto. Essa fase do projeto é isso, é você pegar aquele objeto de pesquisa e lapidar ele, delimitar ele espacialmente, delimitar ele do ponto de vista temporal e delimitar ele do ponto de vista temático, certo? Tudo isso apoiado em uma problemática, ok? Bruno, só para complementar, turma, né? Estão perguntando. Ó, primeiro, o módulo 5 é composto por 2 disciplinas, como o professor Bruno falou. Teorias e métodos, certo? Agora, e depois TCC. Só vai para TCC quem passar em teorias e métodos, certo? Então, esse primeiro, praticamente 2 meses, eu vou chamar de 2 meses, porque hoje é dia 5, né? Até o dia 21/3, certo? Vai ser essa disciplina. Após essa disciplina, praticamente dia 31 de março, que vai ser quando vai iniciar o TCC para aqueles que passarem, né? Lembrando que, em teorias e métodos, na construção do projeto, como o professor Bruno falou, vai ser a construção do projeto e que a equipe, no final, vocês vão passar por uma avaliação, igual um TCC desse projeto, certo? Então, não deixem para fazer o projeto no final. Vocês vão ver que o projeto que a gente vai propor é algo bem condensado, simples, certo? Bem restrito. Tudo vai ter os modelos que a gente vai encaminhar para vocês. Então, assim, primeira semana, como mesmo diz aqui no cronograma, vocês vão elaborar justamente a primeira versão. O que é que vai ter nessa primeira versão do projeto? A gente vai estar lá dizendo, o objetivo, a justificativa e é isso. Então, vocês vão produzir, certo? Dentro dessa perspectiva. Né? Então, já lembrando a vocês, gente, que a gente já vem com alguns trabalhos, todos feitos na IA. Então, a gente vai combater essa prática. A IA é para nos ajudar no direcionamento de alguns fatores, certo? Mas não para fazer o trabalho em si, tá certo? Então, como o Bruno bem falou, certo? Como o Bruno bem disse, várias atividades que vocês já fizeram aqui já foi encaminhado justamente uma forma de projeto para vocês já estarem pensando no que de vocês, certo? Então, é só para a gente frisar nessa perspectiva, tá bom? Então, assim, olhe as unidades, não perca o prazo. Muitos sempre vêm falar quando tem um dia passado do prazo. Então, assim, vejam que as unidades elas são bem pequenas, tá certo? Então, vamos construir um projeto que seja aprovado, né, pela banca, né, por nós, professores que estão com vocês durante esse período todo, tá certo? Então, tire as dúvidas, mandem até mesmo para o professor tutor de vocês. Você, professor, tá bom? Tenha certeza que nós estaremos aqui para estar ajudando a melhorar o seu projeto. Mas não deixe para mandar no último dia, porque aí o professor vai ficar difícil de tentar lhe ajudar.
tá certo? Porque esse é o momento agora de maior interação entre vocês, alunos, e a gente, professor. Tá bem? Era esse complemento, Bruno. Ok, professora. Se nós fôssemos comparar o nosso curso com o curso de mestrado e doutorado, essa seria uma espécie de qualificação, que a gente ali está submetendo nosso projeto para ser avaliado, para saber se ele prossegue. E no caso aqui, o prosseguimento é a disciplina para a construção do TCC. Professor, por favor, pode prosseguir. E nós temos a disciplina de trabalho de conclusão de curso, que ela tem uma estruturação parecida com a de métodos e técnicas, no seguinte aspecto: você vai entregar partes, etapas do seu TCC para que o seu orientador, dessa vez, ele se debruce sobre o material, faça sugestões de melhorias e você possa, ao término da disciplina, estar com o seu trabalho pronto para a defesa. A disciplina começa dia 31/3, né, e as bancas vão de 16/6 a 28/6. Então, primeiro a gente tem esse período aí da primeira versão, segunda versão e terceira versão, até dia 15/6, para a gente fechar o nosso TCC, né? Nesse feedback entre professor orientador e o aluno. O aluno envia a parte lá do TCC, o professor analisa, dá o feedback e ele faz as melhorias. Feito isso e concluído o TCC, o seu TCC vai para uma banca. Essa banca é composta por 2 professores que vão avaliar o seu TCC e ele tem que ter a nota ali, média, acima de 60 para obter a aprovação. Após a aprovação, você vai receber de volta, né? Você vai encaminhar essa versão para o seu orientador, mostrar quais foram as sugestões da banca e você vai dialogar com o seu orientador para saber quais sugestões vão ser acatadas e quais não serão acatadas. Ok? Pode passar, por favor, professor. Eu vou me ater mais um pouco agora nessas questões estruturais do projeto, que é o nosso foco na disciplina. Na unidade 1, professor, o que é que eu tenho que fazer? Você tem que fazer a elaboração do título do projeto, a justificativa, os objetivos e a delimitação do tema. Muito importante a gente saber iniciar bem a pesquisa. Toda pesquisa ela parte de uma pergunta. Toda pesquisa ela parte de uma pergunta de partida. Alguns chamam pergunta de partida, outros chamam problema. Mas você tem que ter em mente o seguinte: a pesquisa, para que ela seja feita, ela tem que ser feita com um objetivo. Que é o objetivo? Responder a uma pergunta. Por que eu estou frisando isso? Porque tem perguntas que são formuladas em projetos de pesquisa que elas não exigem uma pesquisa. Tem perguntas que você não precisa fazer um TCC para responder. Tem perguntas que você responde com uma frase. Tem perguntas que você responde com uma tabela, com um mapa. Mas se você elaborar a sua pesquisa, o seu projeto de pesquisa, a sua pergunta de partida, você tem que se perguntar: será que essa pergunta ela demanda uma pesquisa? Elaboração do título é o carro-chefe do seu trabalho. Aí vem a justificativa, né, onde você vai ter que dizer qual a relevância, qual a contribuição do seu projeto. Existe uma frase que é muito usada nos trabalhos científicos, muito corriqueiro, e que eu sugiro que vocês evitem. É a seguinte frase: estou elaborando esse trabalho porque existem poucos trabalhos na área. Pessoal, não use esse argumento. Você tem que trazer à tona, na justificativa, a contribuição dessa pesquisa para a sociedade, a contribuição para essa pós-graduação, para o curso de especialização, a contribuição para a área que você está pesquisando, qual a contribuição científica, qual a relevância dessa pesquisa. Aí sim você vai ter fundamentos que vão sustentar a sua pesquisa em si. Os objetivos, que é onde você quer chegar, né? Geralmente a gente define um geral e 3 específicos. Eu acho que 3 específicos a nível de TCC já é o suficiente. Se você colocar muitos objetivos, você corre um sério risco de não ter tempo de alcançar todos. Então, seja bem perspicaz nesse aspecto. É um trabalho curto, eu tenho um curto espaço de tempo, então eu tenho que delimitar bem meus objetivos para que eu não possa me perder. Definir o geral, definir ali 3 específicos e vou trabalhar para alcançar cada um dos 3. E a delimitação do tema. A delimitação do tema, quais são os conceitos que você está trabalhando?
você está utilizando. Eu lembro aqui de um texto do Roberto Lobato Correia, quem é da geografia vai lembrar, né? Sabe esse autor que a gente lê muito lá em Geografia Urbana. O texto chama-se Análise Crítica de Textos Geográficos. É um artigo que ele publicou na década de 80, mais ou menos, lá na revista do IBGE, mas é um artigo excelente, porque lá ele mostra como se fazer uma delimitação do espaço numa pesquisa, como se fazer a delimitação do tempo, como se fazer a delimitação de um tema, porque muitos se perdem na delimitação. Até onde eu vou e até onde eu não vou. Considere o tempo que você tem e considere o nível de complexidade do seu trabalho. Não é uma tese, não é uma dissertação, é um TCC, que vai ser transformado em artigo científico. Então, nessa etapa inicial, nesse primeiro momento, que vocês já começam a contar a partir de hoje, vocês têm que entregar o título. Está lá no link da atividade um modelo de projeto, certo? Que vocês vão usar em Word. Título, justificativa, objetivos e delimitação do tema. É uma breve discussão, né, essa delimitação do tema, onde você vai mostrar qual é a teoria base, quais são os conceitos que estão sustentando a sua ideia. Na unidade 2, elaboração da problemática. Como eu falei, a problemática ela parte de uma pergunta de partida. O que é a pergunta de partida, professor? É a pergunta inicial, aquela pergunta bruta que não foi lapidada, aquela pergunta que surgiu inicialmente, que você começa a discutir, você começa a pensar e você vai lapidando ela. Lapidei a pergunta, fechei a pergunta. É isso mesmo que eu vou fazer. Vi que a pergunta ela exige uma pesquisa. É uma pergunta que não é respondida apenas com uma tabela ou com uma frase. Ela exige uma pesquisa. Aí sim, eu defini o meu problema. Peguei esse problema e coloco ele em um contexto mais amplo, que é a discussão que eu estou trabalhando, os conceitos, aí entra a problemática. Veja que a gente sai de uma pergunta de partida, passa por um problema até chegar na problemática, certo? E é interessante que você, ao longo desse processo de construção, comece a dialogar com os tutores. Pergunta, olha, essa pergunta que eu elaborei está boa? Você acha que essa pergunta ela dá origem a uma pesquisa? E nós vamos contribuir, é claro, para que você vá refinando essa pergunta, certo? E também o cronograma da pesquisa. Você tem que definir as etapas, né, da pesquisa, da construção do seu TCC, né? À medida que o tempo for passando, o que é que você vai construir primeiro? Você vai construir primeiro referencial teórico? Você vai escrever um capítulo sobre um assunto X? Você vai escrever a metodologia? Então, isso tem que estar bem definido, considerando o cronograma da disciplina do TCC, né? O cronograma que tem aí, que é o cronograma de construção do TCC, você tem que considerar esse período, ok? Pode passar, professor. Quem tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários, que ao final a gente vai discutindo com vocês. Elaboração da metodologia do projeto. O que é que a gente tem visto ao longo desse tempo, com a nossa atuação aqui na especialização, juntamente com os colegas? Muitas pessoas têm dificuldade de definir uma metodologia. E muitas vezes a gente olha a metodologia e ela está com cara de referencial teórico. Então, assim, metodologia, pessoal, não pode ter a cara de um referencial teórico. Metodologia é para você apresentar os procedimentos que você definiu para operacionalizar os seus objetivos. Não precisa você discutir conceito lá na metodologia. Você tem que dizer como cada objetivo daquele que você definiu foi operacionalizado. Isso é metodologia, isso é proposta metodológica. Não é receita de bolo. A metodologia do aluno A vai servir para a metodologia do trabalho do aluno B? Não. Cada trabalho tem uma metodologia específica. Aí vai depender dos objetivos da pesquisa. Mas é muito importante que você saiba construir. Certo? No caso do projeto, a sua metodologia vai ser construída textualmente com o verbo no futuro. Já lá no caso do TCC, vai ser construído com o verbo no passado. Então já tem essa diferença de tempos verbais. E uma coisa que eu saliento a vocês, invistam na questão da construção de texto com base na redação científica. Muitas pessoas têm dificuldade de escrever cientificamente. E muitas vezes esse problema ele é herdado lá do ensino básico. Professor, como é que eu escrevo cientificamente? É uma escrita que ela é validada pelos pares. A redação científica ela tem que estar apoiada
na validação dos pares. Professor, explico o que é validação dos pares. Apoiado em trabalhos que já foram feitos e validados cientificamente pela comunidade científica. Então, vocês têm que desenvolver essa capacidade de redação científica. E na unidade 4, né, você vai ter ali um espaço de tempo para reformular seu projeto. Construído todos os elementos do projeto, agora você vai juntar todas as observações que foram feitas de melhorias, sugerindo o que você poderia melhorar, e você vai fazer o ajuste final do seu projeto para que você submeta ele para avaliação. Ok? Pode passar, professor, por favor. Se tiver alguma pergunta, professora Ana, professor João, que quiser ler, fiquem à vontade. Alguma pergunta do chat, especificamente? Professor, por enquanto, as pessoas que estão fazendo as perguntas, a professora Ana Beatriz, ela já está respondendo, tá certo? Ok, beleza. O cronograma, né? A avaliação do projeto de pesquisa pela banca, de 16/6 a 28/6, né? Vai ter esse período em que o projeto de vocês vai ser analisado por uma banca composta por professores do curso, para que a gente possa aferir uma nota, aprovação ou não. Ok? Pode passar, professor. Em caso de dúvida, pessoal, envie mensagens. Nós estamos aqui à disposição para atender vocês e sanar todas as dúvidas, certo? Tem o chat, tem o fórum de dúvidas, tem as mensagens direcionadas no particular. Muitas vezes a gente não responde instantaneamente, ou seja, na mesma hora, no mesmo instante, porque a gente está envolvido em outras atividades. Mas assim que a gente recebe a notificação e a gente tem um tempo, a gente vai lá e responde. Os alunos que me mandaram mensagem ontem, eu respondi hoje já sobre a questão da disciplina que não estava aparecendo. Então, em caso de dúvida, professor, indica um texto, eu estou com dificuldade na metodologia, estou com dificuldade em construir meu trabalho, manda mensagem. E uma outra observação que eu queria fazer, e eu queria também abrir espaço para outros fazerem, para outros também fazerem suas colocações, outros professores, no caso a professora Ana, o professor João, e os demais que estão aqui. Eu sei que muitos de vocês já cursaram mestrado, já cursaram doutorado, já cursaram graduação, e muitas vezes mais de uma graduação. E nós já tivemos problemas aqui no curso de alunos que fizeram o seguinte: professor, eu estou qualificando o meu mestrado lá na Paraíba, lá em Sergipe, estou qualificando. Eu posso usar parte da minha qualificação para submeter no meu projeto de pesquisa, no meu TCC aqui na especialização? Pessoal, uma coisa nós devemos zelar aqui nessa especialização, assim como em qualquer outra pós-graduação. Lisura é uma coisa que nós devemos zelar. Primeira coisa, lisura. Ética e ineditismo. O seu trabalho tem que ter um caráter inédito. Se você extrai fragmentos de texto lá da sua qualificação de doutorado, ou lá da sua dissertação, lá da sua tese, o seu trabalho aqui na especialização ele deixa de ser inédito. Professor, mas eu quero trabalhar com o mesmo tema. Tudo bem, trabalhe com o mesmo tema, mas não use o mesmo texto. Então, preze pela elaboração de um trabalho inédito, porque se você usar trechos de um trabalho que você já fez ou está fazendo, nós iremos identificar, certo? E isso meio que o aluno trata a especialização com descrédito. Eu vou pegar ali um texto que eu já fiz, um trabalho que eu já desenvolvi, para submeter aqui e vai passar. Não, pessoal, não é assim. A gente aqui trabalha com seriedade e preza pela formação de vocês. Eu estou falando isso, não é da turma de vocês, certo? Mas nós já tivemos casos de aluno que teve TCC reprovado porque o cara pegou lá trechos da tese que já estava pronta e a gente colocou no Google e apareceu tudo, certo? Então, evitem usar de forma demasiada questões ligadas à inteligência artificial. Eu quero usar como recurso, mas eu não vou usar para escrever o texto na íntegra. Você pode usar ali como recurso de forma pontual, mas para escrever o texto na íntegra, não. Evitar o autoplágio, que é você pegar uma produção que você já fez. Então, todos esses cuidados nós temos tomado ao longo do tempo e redobrado a atenção para prezar pela qualidade da formação de vocês e para prezar pela qualidade dos trabalhos que são construídos aqui. Porque esses trabalhos vão ter visibilidade, esses trabalhos vão para a biblioteca, vão ficar lá expostos na rede e a gente se preocupa porque esse trabalho tenha qualidade.
Bruno, só para complementar também, né? Já tivemos casos de TCC, de o aluno chegar aqui e a banca identificou que ele plagiou outro trabalho. Ele só fez copiar e colar. E assim, nesse período tinha gravação. Então, e tinha apresentação. Então, assim, foi muito constrangedor, tanto para a banca ter que dizer para esse aluno que ele tinha plagiado o trabalho de outra pessoa e que ele tinha tirado zero, né? Então é difícil, né? A gente chegar nesse momento e ter que reprovar o aluno porque foi detectado, né? Então, assim, vejam bem direitinho, né? A gente fala isso porque, infelizmente, já ocorreu esses casos e a gente não quer que aconteça isso. Refrisando que o nosso TCC não é uma monografia, não é uma dissertação, não é uma tese, assim como o professor Bruno falou. Nosso TCC é um artigo científico, onde vocês irão escolher a revista no qual vocês vão querer fazer seu artigo. Por exemplo, eu escolhi a revista Geosaberes, certo? Então, porque minha temática é educação ambiental, eu e o meu orientador escolhemos essa revista. O modelo dessa revista só é 20 páginas. Então, meu artigo científico só terá 20 páginas, certo? Ah, não, minha revista é Caminhos da Geografia lá de Minas Gerais. Então, o modelo da revista lá é 32 páginas. Então, meu artigo vai ter até 32 páginas, certo? Ah, mas tenho também a revista Fluminense, que é só 12 páginas. Então, meu artigo vai ter só 12 páginas, certo? Então, nosso TCC corresponde justamente à produção de um artigo científico, no qual você, aluno, e o seu orientador vão juntos se alinhar e decidir qual a melhor revista para que vocês possam mandar o seu artigo. Por quê? Porque o nosso TCC, ele tem uma prerrogativa. Vocês irão produzir o artigo de vocês e o seu orientador ele vai enviar para a revista. Até porque um dos critérios é justamente a submissão. Então, você só vai mandar o trabalho para a banca se ele for submetido pós as avaliações da banca para a revista, certo? Então, você só vai receber seu diploma caso o seu artigo foi submetido, não é aceito, é submetido à revista. Qual a diferença entre submetido, certo? E aceito. Submetido você enviou para a revista, ok. Aceito é se ele foi aceito para ser publicado, aí já são outros 500. Então, a especialização ela vai querer que o seu orientador ele submeta o artigo para essa determinada revista, certo? Tá? Em relação à revista obrigatório, é pré-requisito. Só recebe diploma, certo, da especialização, se o orientador mandar para a coordenação a carta de submissão, certo? Que aí a gente vai explicar lá na frente, lá em março, em abril, a gente vai explicar com bem mais detalhes, certo? É isso. Bruno, só para me falar aqui, Raquel, a disciplina de TCC só vai aparecer para vocês no dia 30 de março, certo? Para vocês não ficarem mais ansiosos. Agora vocês vão produzir o projeto, para em seguida o projeto virar o artigo, tá bom? Então, a disciplina de TCC ela só vai abrir dia 30 de março. Pode continuar, Bruno. Seu microfone está desligado. Tá escutando, Bruno? Tá faltando áudio. Só um tempinho para o professor Bruno tá tentando pegar aqui o áudio dele. Mas, enquanto isso, eu vou estar respondendo aqui. No caso, só vamos enviar a versão final do TCC ou terá apresentação. Só vai ser o envio, vocês não vão apresentar. Vocês vão mandar a versão final, nós da coordenação iremos encaminhar para uma banca de 2 professores
vai ter o resultado, e aí, após esse resultado, certo? Vocês vão ter que fazer os ajustes necessários, mandar novamente para a plataforma, juntamente com a carta de submissão do artigo, certo? O que mais? Bruno, saia e entre novamente para ver se vai. Saia de tudo e entre de novo. Enquanto isso, o João vai falando aqui. Isso. Ok, tá dando para me escutar direitinho? Tá sim, tá sim. Pronto, perfeito. Gente, eu vou só mostrar aqui a página da institucional, mas as orientações elas são as mesmas para as duas turmas, para os dois tipos de turmas, tá certo? Só um minuto. Pronto, eu espero que estejam vendo, tá bom? Tudo bem? Tá dando para ver, pessoal? Tá sim, João. Tá sim, perfeito. Olha, perfeito. Então, olha, nesse textinho inicial da unidade 1, né, vocês vão entrar na página, tem a apresentação, ok? Que é aquele layout que vocês já conhecem muito bem, os ícones de avisos, de biblioteca, de cronograma, modelo do projeto. Ó, já está disponível aqui, tá bom? Vocês vão poder baixar e abrir e verificar o que é que tem lá para vocês preencherem, tá bom? Lembrando que no primeiro envio, vocês vão indicar qual é o tema, tá certo? Vocês vão indicar os objetivos, a justificativa e a pergunta-problema, tá bom? Então, tá tudo explicado, tá tudo dito, tá tudo no cronograma direitinho, tá bom? Bom, e aí é o seguinte, vamos clicar agora na unidade 1, tá bom? Aí os projetos, né, principalmente essa parte em azul aqui, deverão ser desenvolvidos dentro de uma das 3 linhas de estudo do curso, que são Educação Ambiental, Saneamento Ambiental e Geografia do Semiárido, tá? A equipe de professores e de tutores, eles têm formações específicas para atuarem nessas 3 linhas. Então, quando vocês construírem os projetos, os tutores e professores irão fazer uma revisão, né, sempre, e no final a coordenação ela vai direcionar, conforme a professora Ana Beatriz ela já explicou, tá bom? E aí, como sempre, né, pessoal, estão disponibilizados materiais aqui, que vocês podem acessar. De novo, tem o modelo do projeto de pesquisa. Só pode me tirar uma dúvida rapidão? Pois não, diga. A respeito sobre os temas aí, geografia do semiárido, quais são os outros aí? Educação ambiental e saneamento. Educação ambiental e saneamento ambiental. No caso, como eu sou aqui do Maranhão, Tá. essa temática eu poderia estar abordando a minha realidade nesse contexto? Pode sim, desde que a sua proposta de pesquisa ela se encaixe em uma dessas três linhas. Pode sim. Era só isso mesmo, pode continuar. Pode sim, não tem problema nenhum. Nós temos alunos do Brasil inteiro, do Norte, Nordeste, São Paulo, então é muito bom quando a gente conhece, vai conhecer um pouquinho das outras realidades também. Temos alunos da Bahia, então assim, vocês vão trabalhar dentro desse tema, dentro da realidade de vocês, da perspectiva de vocês. Não é daqui porque é o IFRN do Rio Grande do Norte que tem que ser daqui. Não, vocês vão trabalhar a realidade de vocês. Isso. Ok, então olha, tem um guia para elaboração de projeto de pesquisa, tem um livro, Fundamentos da Metodologia de Pesquisa, está indicando aqui até quais são as páginas, da 215 a 227, para ajudarem vocês nessa construção, né? Nós sabemos que todos já são graduados, mas tem cursos de graduação que eles exigem um trabalho de conclusão de curso, na forma de monografia ou de artigo, mas muitos não passaram por essa experiência. Mas aí não tem problema, é só seguir o passo a passo. Agora tem que trabalhar, tem que refletir, tem que pesquisar para poder construir, tá? Sempre dá certo, para quem vai fazer pela primeira vez, geralmente tem um susto, é um assombro ali, mas fazendo as etapas direitinho e com a ajuda dos tutores e professores, dá tudo certo, tá bom? Bom, e aí tem uma playlist onde buscar os trabalhos acadêmicos, né? Se quiser acessar o Cine Pipoca também seria muito bom. E a primeira versão do projeto de pesquisa, com prazo já definido, tá?
Vocês vão, pessoal, entregar só aquilo que está sendo solicitado. Ah, mas como é que eu vou saber se está tudo bem? Faça, né? Leia, releia, escolha os verbos mais adequados, como o professor Bruno já falou. Os objetivos, eles iniciam com verbos. Nada de verbos muito amplos, né? Busca o material e vai tentando ali encaixar os verbos mais adequados para a sua realidade. Outra coisa, né, que é muito importante. Não escolham recortes espaciais ou temáticas que vocês não tenham tempo de ir acessar pessoalmente, fisicamente, ou eu trabalho em 2 escolas, eu tenho 3 turnos, eu tenho muitas demandas em casa, então façam um trabalho adequado de acordo com a realidade de tempo, né? Não vai adiantar, por exemplo, eu estou morando aqui em Natal e eu vou escolher um município lá do Seridó, Potiguar, aqui do Seridó, Potiguar, 300 quilômetros de distância. Se eu não tenho tempo de ir até lá fazer campo, entrevistar as pessoas, não adianta eu ir para lá. Vou escolher algo que esteja mais próximo da minha realidade espacial e de tempo também. Isso não quer dizer que o trabalho vá perder qualidade, pelo contrário. É melhor algo recortado, definido, que você dê conta do que você prometer algo muito amplo e simplesmente não conseguir terminar, tá? É como eu sempre digo para os alunos aqui do IF Central, como se eu fosse oferecer uma feijoada, né? Eu vou dizer que vou fazer uma feijoada. Chegou a hora, eu vou oferecer um feijão sem nenhum tempero, sem sal, um feijão duro. Tá aí, a feijoada tá aqui. Não é uma feijoada, é algo que você prometeu e que você não cumpriu, tá? É melhor entregar algo simples, mas bem feito, bem recortado, tá bom? De qualidade, do que algo amplo que você não vai ter condições de fazer isso, tá certo? E aí, olha, os prazos são esses, tá? Vocês vão acessar os modelos, os materiais. Eu sei que os colegas já falaram, mas reforçando, não é? Cuidado com a perda de prazo. É importante que vocês mantenham esse fluxo, esse ritmo. Todos nós estamos ocupados. Nós sabemos que a profissão, ela exige muito da gente, não é? Mas se escolheram estar aqui, estar no final, eu acredito que vocês têm capacidade de concluir com muito êxito, tá bom? Olhe, o trabalho precisa ser necessariamente de campo, coleta de dados? Deixa eu ver se tem mais outra pergunta. Peraí, pronto. Larissa, é assim, o ideal é esse, tá? Que você escolha uma escola, que você aplique uma atividade, que você colete dados, que você entreviste pessoas, que você proponha algo, aplique, né? Faça tudo de maneira sistematizada. Pode ser uma revisão sistemática? Não é indicado. Não quer dizer que seja impossível, mas assim, fazer uma revisão sistemática exige muito mais tempo do que a gente imagina, tá, pessoal? Se você está prometendo fazer uma revisão sobre um determinado tema, você tem que ler uma vasta obra, tá certo? Que está produzida sobre aquele tema. Você tem que selecionar categorias, você tem que ler muito material. Aí eu pergunto, vocês têm condições de fazer isso? Se não tiverem, é melhor fazer algo mais aplicado. É o que é recomendado, tá bom? As entrevistas precisam passar por comitê de ética. Aí depende, Raquel, provavelmente não vai dar tempo, não é? Mas assim, você pode fazer uma pesquisa acidental, não é? Que não tem um público definido, você não vai identificar as pessoas, tá certo? Existe uma literatura sobre isso. O ideal seria que passasse, mas assim, você vai escolher um periódico que ele possa flexibilizar esse tipo de exigência, porque o tempo para a produção do trabalho, ele é muito curto. Não vão pensando que 4 meses é muito tempo, porque não é, pessoal, não é, tá certo? Vamos trabalhar com a realidade, ter o pé no chão mesmo, tá certo? Então, basicamente é isso. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mas o que está disponível na página está acessível. Leiam, pesquisem, pode escrafunchar essa página aqui, como nós costumamos falar, pode dissecar ela, que tem muito material que vai contribuir com vocês, tá bom? E assim, tente ao máximo, tem muitas referências
de como produzir o objetivo. Você pode pensar, por exemplo, quem é professor pode pegar uma atividade, está iniciando um ano, já produzir, já esquematizar uma prática com esses alunos, realizar uma atividade de campo com esses alunos diante do saneamento da cidade, diante de uma problemática que vem do lado da escola. Vocês podem estar articulando isso, certo? Outros, por exemplo, outros dizem que não é da área pedagógica, mas é da área, mas, por exemplo, a gente trabalhou muito a questão do saneamento com temas a gente produziu, vocês produziram podcast, vídeos com a professora Dayana. Você pode pegar mais ou menos aquilo que vocês fizeram, né, e fazer uma pesquisa mais verticalizada, vamos dizer assim, né? Fazer um referencial teórico consistente, fazer uma aplicação e na CAERN, no abastecimento, colher alguns dados no qual vocês queiram. Então, assim, isso é uma pesquisa, certo? Como o João falou, um artigo de 13 páginas, 15 páginas, você não pode ter 4 objetivos, 5 objetivos, vocês não vão conseguir cumprir. Então, queira algo menor, que vocês têm tempo, porque só são 4 meses, certo? Pronto, Manuel. Sim, sobre impactos ambientais de um açude. Perfeito. De um açude que vocês fizeram, de uma estação de tratamento. Por exemplo, agora a nossa ETE aqui em Natal vai começar a funcionar. Tem dados da CAERN, a CAERN já disponibiliza. Então, assim, são questões que você tem que parar, analisar e ver qual a importância daquilo para você, para a sua comunidade, para quem você está. Não necessariamente quem é da geografia, quem é da gestão ambiental, porque eu sei que aqui tem pessoas, tem químicos, tem físicos, todos aqui que não é da área pedagógica, mas que podem estar voltando para os impactos, porque com certeza na sua cidade tem algum. Então, tenta investigar e como o João falou, faça um recorte espacial da sua cidade, do seu bairro, enfim, né, para poder você ter uma consistência teórica metodológica. Ok. Alessandro, respondendo a sua questão, é assim, tudo bem, não está lá, né? Parece que não está, mas assim, gente, delimitação do tema não é a mesma coisa que o título, é só um encaminhamento, é uma frase. Por exemplo, a pessoa que falou sobre o impacto ambiental do açude, não é? O tema, impactos ambientais produzidos pelo açude, pela construção do açude e tal, é algo nessa linha, é algo simples, é uma frase, tá certo? Então, não é algo que vai fugir do título, não é o título, presta atenção, o tema não é o título, tá certo? É só um direcionamento, é só para indicar lá com o que é que você pretende trabalhar. Por exemplo, a outra pessoa colocou, desculpe, deixa eu só ver o nome, né? Kelly, né? Educação ambiental voltada à preservação de tartarugas marinhas. Estratégias de educação ambiental para a preservação de tartarugas marinhas. É isso. É o título? Não, vai ser melhorado. Mas o tema, né, o direcionamento é esse, tá bom? Ah, tem um pessoal de Camusim, muito lindo aí, viu? Muito bacana. Eu também já estou esperando esse trabalho para conhecer um pouquinho mais, viu? Já digo, é justamente isso. Você pode pegar da preservação das tartarugas, está relacionado à educação ambiental. Se você for trabalhar justamente a parte de praias, a questão do lixo envolvendo as tartarugas, tudo isso é educação ambiental, é meio ambiente. Certo? Eu sou bióloga. Ótimo, você vai colocar seus aspectos biólogos, de biólogos nessa perspectiva, né? E só para completar, João, teve um aluno que perguntou a questão dos orientadores. Sim. Gente, para vocês verem, nós da equipe, né, somos professores de diversas áreas e, logicamente, a gente pega a coordenação, pega as temáticas de vocês, por isso que a gente pede o tema de vocês e a linha de pesquisa e vai pegar um professor que também já trabalhe com essa mesma perspectiva que você. Então, se o professor lá vai trabalhar com as tartarugas marinhas com preservação, então a gente pode chamar a professora Luara, que trabalha de gestão ambiental, que trabalha com essa área, então ela gosta dessa área, então ela e vai ela é ser bióloga também, viu? Ela é bióloga também, então. Então ela vai casar. Então ela Ana, vai casar inclusive, eu já trabalhei com tartaruga marinha também, né? Por isso que eu citei você, Luara. Então, a nossa professora, então assim, então veja que você já vai ter uma orientadora assim, que já trabalha com isso. Então, a gente tenta, certo, turma,
botar vocês com professores que já trabalham com as temáticas que vocês escolhem, certo? Eu só fico triste porque muitos de vocês não exploram a gente. Em que sentido? Professor, tá certo? Professor, tá sim, antes de terminar o prazo das atividades. Quando eu digo das atividades, do projeto. Vocês não mandam mensagem para a gente, vocês não querem saber muito, vocês só querem saber um dia depois que passa o prazo das coisas. Então, assim, fale com a gente, pergunte, veja se está certo, mande os documentos lá em dúvida. Professor, fale comigo, quero uma dúvida sobre você. Tenha certeza que a gente vai estar dispostos a trabalhar junto com vocês e fazer um projeto mais. E aí, turma, o que acontece? Muitos de nossos trabalhos, eu vou dizer aqui, que o ano passado teve mais de 15 publicações dos nossos alunos em revista, de A1, B1, certo? Então, tivemos muitas produções, tivemos 2 prêmios das melhores artigos das revistas, a apresentação de eventos. Então, assim, esse ano vai ter 2 eventos internacional, que vai ser lá no campus Zona Leste. Então, assim, a gente vai fazer com que nossos alunos eles enviem trabalho para esse evento e possa apresentar esse trabalho, né? Então, assim, nós temos trabalhos de excelente qualidade com professores e orientadores muito bom. Então, assim, explore a gente, né? Faça de tudo e esteja trabalhando com a gente. Só não venha procurar a gente no último dia, depois de prazo, que aí a gente não vai conseguir lhe dar o mesmo feedback, tá bom? Isso é nosso apelo, tá certo? Mais alguma coisa, João? Deixa eu só ver assim, é preciso ter os dados, né? A Adriana falou, o lixão da minha cidade foi encerrado este ano em janeiro. Quero trabalhar com perspectiva de impacto positivo nesse encerramento. Ótimo, é uma boa perspectiva. Para onde foi esse lixo? Foi construído um lixão ou um aterro para substituição? Como é que está a comunidade no entorno, que consequentemente tinha catadores no entorno? É uma ótima perspectiva, Adriana. Muito bom. Pronto, Kelly, eu vou, não se preocupe, não, que a gente sempre coloca aqui os eventos para vocês participarem. E Bruno, vamos ser orientadores de vários de vocês, então a gente vai querer que vocês produzam para a gente enviar para esses eventos. Eventos baratos, de R$30 de inscrição, e que a gente pode produzir em anais de revista. Gente, desculpa aí, é porque é meu filho, tá? Aqui dar aula com ele à noite é um pouquinho complicado, mas peço desculpas, tá certo? Tassiana colocou aqui, seria interessante trabalhar com os impactos ambientais da Caatinga pela duplicação. Ótimo também, Tassiana, uma boa perspectiva também. Gosto muito. Então, assim, vejam, gente, são muitas temáticas, tá bom? Se vocês, no grupo de vocês, fizerem algo do tipo, ver os trabalhos do outro, assim, no sentido de temática, é muito legal. Pessoal, só complementando o que a professora falou, vocês que querem trabalhar com impacto ambiental, se vocês tiverem realmente disposição de fazer algo assim um pouco mais robusto, mas que dá para fazer, vocês podem aplicar uma matriz de impacto, uma matriz de Leopoldo, né? A gente usa muito essa matriz para quem vai fazer IARIMA. E você pode elaborar essa matriz e usar cálculos simples. E a gente já orientou um trabalho aqui usando matriz de Leopoldo e ficou muito bacana. Porque você vai ter a identificação dos impactos, a quantificação dos impactos e a dimensão deles de forma coroplética, né? Os impactos mais severos, cores mais fortes, os impactos menos severos, cores menos fortes, impactos negativos e impactos positivos. Então, você que deseja trabalhar com impacto ambiental e queira ler o livro da Roseli Ferreira, Planejamento Ambiental, vai lá na parte de matriz de Leopoldo, que vale a pena, vai incrementar muito no seu trabalho, certo? Queria agradecer a todos que participaram, né? Os professores que estiveram presentes, que colaboraram. Aqui eu encerro a minha fala e me coloco à disposição, assim como os demais professores e tutores, para colaborar nesse momento tão importante da vida de vocês, que é a elaboração do TCC, ok? Tudo de bom para vocês e bons estudos. Isso mesmo, Bruno. Muito, muito, muito obrigada, Bruno, pelos encaminhamentos de hoje, né? Então, também aqui outra perguntinha não, né? Helena quer trabalhar com a paisagem no trecho de Apodi e Mossoró. Muito, muito, muito legal, Helena. Eu e Bruno também já orientamos pessoas que trabalhavam a paisagem junto com a matriz de Leopoldo, não foi, Bruno? E essa aluna ganhou a premiação também no seu artigo, viu? Não foi, Bruno? Lá em Alagoas.
Muito legal. E detalhe, ela levou para o mestrado e doutorado dela. Até hoje eu tenho contato que quando ela vai, a professora, meu doutorado baseado naquilo que a gente trabalhou, lógico, né? Com o doutorado ela aperfeiçoou mais ainda a matriz. Então, assim, você pode vir conversando com a gente, Helena, que a gente vai dar todo o apoio. Eu e Bruna, a gente também trabalha com essa parte, eu trabalho com a parte de paisagem. Então, assim, todos os alunos fiquem à vontade para entrar em contato, dizer qual é o seu tema, o que é que a gente pode estar fazendo. Eu e Bruna vai poder mandar artigos para vocês de forma individual, aqueles que nos procurarem, logicamente, sobre determinada temática, tá certo? E aí a gente vai contribuir, sim, junto com vocês, tá certo? Vou parar aqui a gravação. Desde já, agradeço a todos vocês pela noite de hoje, tá certo? E, assim, aqueles que não puderam assistir, vai estar gravada aqui a aula. Fica à vontade para assistir, perguntas, dúvidas, entra lá na nossa página, lá no Moodle. Qualquer outro problema, entre em contato no privado com a gente, tá bom? Vou desligar aqui a gravação.